Hoje o Paulo ele está bem, ele se recupera bem, por conta de tudo que ele passou, do trauma vivenciado, da perda dos pais, desse processo de luto, ele está se recuperando bem, né? Hoje ele não apresenta nenhum indício de que possa ter desenvolvido algum transtorno em relação a esse trauma vivenciado, né? Segundo a família, ele apresenta algum medo, né? Algum medo por imagens de barco e de fogo, o que é muito normal, o que é esperado, né? Mas que pode ser trabalhado sim na psicoterapia, né? Que é o que nós vamos começar a trabalhar através do lúdico, da brincadeira, do contato dele inicialmente com imagens, até porque ele vai precisar retornar para a casa dele, para a casa dos irmãos, e o acesso é por barco, né? Doutora, a tia dele, né, relatou que ele tinha dificuldade em falar. Isso também pode ser algum tipo de trauma? A questão da fala é por conta da traqueostomia, né? É normal que o paciente que está usando o tráqueo, a fala não saia, né? Eu não sou médica, mas o médico poderia falar um pouquinho melhor sobre isso, a fono, mas já evoluiu muito, né? Depois que a fono começou os atendimentos com ele, e hoje a gente percebe que ele já está bem melhor, né? E eu acredito que a fala vai voltar 100% depois da cirurgia. Doutor, e a respeito, né, dessa dificuldade que ele tem, né, de ver imagens de barco ou de fogo, alguma possibilidade de se agravar futuramente ou é muito relativo? Olha, é bem relativo, né? Isso é muito normal, essa dificuldade, esse medo, né, de presenciar fogo, de ver imagens de barco, de ter contato com o barco. Mas isso tudo pode ser trabalhado, é o que a gente vai começar a trabalhar com ele, através da psicoterapia, através de brincadeiras, como eu já falei anteriormente, né, através da psicoterapia mesmo. Hoje, como que é a interação dele com outras pessoas, com crianças também da idade dele? Certo. O Paulo, ele ainda não estuda, né? Ele completou 5 anos na segunda-feira, inclusive foi orientado para que a tia matriculasse ele, para ele ter esse convívio com outras crianças. Em um dos meus atendimentos havia uma criança lá, ele interage muito bem, ele brinca, ele tem a questão das arengas, né, como toda criança tem, então ele interage muito bem. No início, quando nós começamos o atendimento com ele era um pouquinho fechado, né, o que é completamente normal, né, nós éramos novos para ele, mas a partir dos atendimentos ele foi se abrindo, ele foi ficando mais interativo com a equipe, né, e o fato dele ser atendido em casa também se favorece muito, né, não tem aquela imagem de hospital, isso deixa ele confortável. Segundo a tia dele também relatou, né, para a nossa equipe, ele teria uma dificuldade, aliás, ele não consegue, né, falar sobre os pais, a situação dele psicológica, que você tem a falar sobre isso? Então, segundo ela, ele não é espontâneo, e ele puxar a conversa, iniciar uma conversa falando dos pais, né? Mas ao comentar, ele consegue falar, ele fala, meu pai e tudo mais, né? A gente pode pensar num processo, num mecanismo de defesa e não querer entrar em contato com aquele sentimento, com aquela dor. Na verdade, o Paulo ainda está elaborando o luto dele. O processo de luto ele pode ser demorado até 2 anos para ser elaborado, né? É um processo de luto normal, considerado normal. Então, assim, ainda é muito cedo para ele ter conseguido elaborar toda essa perda do pai dele, dos pais dele.